É que o documento está assinado por ela. Então, infelizmente, é uma pena que e uma das causas que ela morreu foi a pressão que ela sofreu. Então eu não quero nem discutir isso, doutor. Sei. Quando se trata dela, eu gostaria que o senhor... Esse pedido de restituição que o senhor fez à OAS de devolução desses valores em 26 de 11 de 2015... Excelência, pela ordem, o ex-presidente Lula não fez pedido de restituição. Quem fez um pedido de restituição foi a dona Marisa, que é quem havia comprado a cota, inclusive por meio de um formulário padrão, que é esse que Vossa Excelência exibiu agora. Esse documento, esse pedido de restituição que o senhor, ou que a senhora e sua esposa teria feito de restituição dos valores pagos pela unidade 141, o senhor ex-presidente tem conhecimento se isso foi formulado antes ou depois da prisão preventiva do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014? Não sei. Consta aqui aparentemente que foi depois, não? Não sei. Bom, em algum momento tinha que fazer. Certo. Excelência, me desculpe, eu sei que Vossa Excelência mencionou o número do documento com referência ao evento, mas Vossa Excelência poderia passar o documento à mesa para que os advogados pudessem ver? Perfeito. Pode ir, por gentileza, alcançar lá. Consta no processo, no evento 724, evento 11, uma nota que teria sido publicada pelo Instituto Lula, isso em dezembro de 2014, relativamente a esse apartamento. Consta na nota. Dona Marisa Letícia adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha como previsão de entrega 2007. Com atraso, os cooperados decidiram em assembleia, no final de 2009, transferir a conclusão do empreendimento ao OAS. A obra foi entregue pela consultora em 2013. Nesse processo, todos os cooperados puderam optar por pedir ressarcimento do valor pago ou comprar um apartamento no empreendimento. À época, Dona Marisa não optou por nenhuma dessas alternativas, esperando a solução da totalidade dos casos cooperados do empreendimento. Como esse processo está sendo finalizado, ela agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Qualquer das opções será exercida nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados. Senhor presidente, o senhor pode esclarecer se essa nota foi feita, a redação dessa nota foi feita com a sua orientação? Não. Não? Sabe por quê, doutor? O Instituto Lula, eu sou apenas presidente de honra. Mas não era um assunto relativo ao senhor? Não, porque o Instituto tem assessoria e responde, sabe, várias coisas que me atacam, porque eu sou o nome e a imagem do Instituto, mas não sou a figura jurídica do Instituto. Perfeito. Mas essa nota diz respeito a esse apartamento específico? Deve dizer sobre o apartamento. Certo. E o senhor sabe, senhor presidente, de onde eles pegaram essas informações sobre o apartamento? Ou com os advogados, que deve ter tido as informações. O senhor sabe explicar, senhor presidente, o trecho dessa nota no seguinte sentido, abre aspas, como esse processo está sendo finalizado, ela, no caso a senhora sua esposa, agora avalia se optará pelo ressarcimento do montante pago ou pela aquisição de algum apartamento, caso ainda haja unidades disponíveis. Indago isso porque o senhor afirmou, senhor presidente, que o senhor havia desistido de ficar com o imóvel ainda no início de 2014. O senhor sabe explicar o conteúdo dessa nota, quando essa afirmação, e a nota é de 12 de dezembro de 2014, que ainda seria avaliado se iria ficar com o apartamento ou não? Veja, dona Marisa poderia comprar um apartamento em qualquer outro prédio. Não precisava ser lá mais. Ela poderia optar em comprar um apartamento em qualquer área que a empresa tivesse. Eu acredito que se oferecesse para ela um prédio em qualquer lugar, sabe, que tivesse em condições, ela poderia ter optado. Senhor presidente, o senhor sabe explicar a seguinte afirmação na nota de que as opções de aquisição do apartamento ou ressarcimento dos valores seriam exercidas em dezembro de 2014 nas mesmas condições oferecidas a todos os cooperados? Indago isso porque, como apontado anteriormente, os demais cooperados tiveram que realizar essa opção em 2009.
O senhor sabe por que o senhor, ex-presidente, ou a senhora, sua esposa, ainda tinha essa opção em dezembro de 2014? Excelência, pela ordem. Essa afirmação tiveram que realizar, data vênia, ela não é compatível com tudo que foi ouvido aqui ao longo da instrução. Existia o direito de fazer opção, e não esse dever que Vossa Excelência coloca na pergunta. Havia um prazo, doutor, eu mostrei os documentos, inclusive, aqui para o seu cliente. Sim. Mas se o doutor quiser rever esses documentos, estão lá que estabeleciam um prazo de 30 dias. Então, Vossa Excelência ouviu aqui o diretor jurídico da Bancop, etc. e tal. Todos reconheceram que era um direito e não uma obrigação, como Vossa Excelência coloca na pergunta como premissa. O documento, em princípio, é bastante claro, doutor, que havia um prazo. Mas, enfim, senhor ex-presidente, o senhor sabe explicar por que o senhor ex-presidente e a senhora sua esposa, ou a senhora sua esposa exclusivamente, tinha essa opção em dezembro de 2014, quando todos tiveram que exercer essa opção lá em 2009? Porque todos tiveram que exercer a opção em 2009 sobre o prédio do Guarujá. E a opção da dona Marisa poderia ser feita, eu penso, eu não conheço o processo da Bancop, em qualquer outro prédio, pelo valor que ela tinha pago, ela poderia, com aquele dinheiro, fazer uma opção de compra de qualquer outro prédio em qualquer lugar de São Paulo. E o senhor tem conhecimento se os demais cooperados tiveram não também essa possibilidade? Eu não tenho conhecimento. Consta uma matéria de jornal que foi juntado. Depende de que jornal, viu? A Folha de São Paulo? Não? Mas eu vou lhe mostrar uns dados aqui sobre a imprensa. Certo. Mas essa matéria do Folha de São Paulo, em 29 de 2014, diz o seguinte, abre aspas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda vender o triplex no Guarujá, que adquiriu em 2005 com a sua mulher, Marisa Letícia, num prédio construído pela Bancop. Segundo interlocutores do ex-presidente, a repercussão de reportagem sobre o apartamento fez com que Lula, senhor presidente, reavaliasse a efetivação da compra do imóvel, cuja reforma e decoração estão quase no fim. Consta na matéria que, entre aspas, de acordo com a assessoria do Instituto Lula, não há informações sobre o prazo para que a Marisa e o ex-presidente façam essa escolha. O senhor ex-presidente sabe explicar o conteúdo dessas informações que teriam sido repassadas aos jornalistas? Eu me recuso a responder uma matéria da Folha de São Paulo que não tem autor, que não tem entrevista. Sei. É o achismo. Essa matéria, então, não seria verdadeira? Não, na minha opinião, não. O Ministério Público, senhor presidente, afirma que o senhor não transferiu formalmente esse imóvel para o seu nome, somente em decorrência da prisão do senhor Léo Pinheiro, em novembro de 2014, e pela descoberta pela imprensa desse apartamento em dezembro de 2014. Foi isso mesmo que ocorreu? Doutor, eu vou falar sobre o Ministério Público na hora que eu puder falar, depois de ouvi-los. Certo. Essa afirmação, então, não é verdadeira que eles fazem? Não foi isso que aconteceu? O senhor Léo Pinheiro foi preso, o apartamento foi descoberto pela imprensa, e aí sim o senhor, ex-presidente e sua esposa não resolveram não ficar. O apartamento não poderia ter sido descoberto pela imprensa em 2014. O apartamento foi descoberto pela imprensa quando eu fui candidato a presidente, porque eu tenho que fazer declaração de renda, doutor. E na declaração de renda a gente é obrigado a colocar o que a gente tem. E se o Ministério Público investigasse corretamente, ele percebia que eu tenho um apartamento onde eu moro e 2 apartamentos na Vila Bahia, em São Bernardo do Campo, e um terreno chamado Los Fubangos, em São Bernardo do Campo. Sim. Como eles contaram uma primeira inverdade, eles vão morrer contando a inverdade, porque ficaram prisioneiros da imprensa. Consta também no processo uma matéria do jornal O Globo, esse é de 10 de fevereiro de 2010, na qual se afirmava naquela época, e aqui abro aspas também, a família Lula da Silva deverá ocupar a cobertura triplex, com vista para o mar, relativamente a esse prédio em Guarujá. O senhor saberia me explicar como a jornalista, em 2010, poderia afirmar que a cobertura triplex seria do senhor ex-presidente? Como que ele poderia ter levantado essa questão? Eu vou lhe explicar, talvez não explique tudo. Mas o jornal O Globo, nesse mesmo período, fez 530 matérias negativas contra o Lula e só 2 favoráveis. Certo. Então eu só posso entender que alguém do Ministério Público em São Paulo, eu não vou dizer o nome, sabe, fomentava a imprensa que fomentava ele.
aumentava a imprensa, e isso foi tempo, que nós fizemos, inclusive, representação no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas a questão que eu coloco, senhor ex-presidente, porque essa questão do triplex, pelo que o senhor afirma aqui, ela teria surgido somente em 2013, segundo o senhor. O senhor tem ideia como jornalista, lá em 2010, do Globo, poderia ter feito uma matéria se referindo a essa cobertura triplex, que o senhor iria ficar nesse mesmo local, nesse mesmo prédio? Porque deve ser uma invenção do Ministério Público. Mas em 2010 nem tinha processo. Nem tinha processo sei lá isso. Quando? Fazer invenção faz em qualquer momento. Ilações se faz em qualquer momento. A verdade é o seguinte, doutor Moura, eu vou repetir. Eu não solicitei, não recebi, não paguei nenhum triplex. Certo. E não tenho. Consta também no processo, o senhor Léo Pinheiro declarou aqui em juízo, o senhor provavelmente acompanhou, que a OAS pagava propinas a agentes da Petrobras e agentes do Partido dos Trabalhadores em contratos da Petrobras. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Isso é eles que estão dizendo. Não, o senhor Léo Pinheiro afirmou, não é? Sabe? O senhor Léo Pinheiro, depois aqui. Disse. Certo. E a pergunta que eu faço ao senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. Se tivesse, eles seriam presos bem antes. O senhor Léo Pinheiro declarou também em juízo que a OAS tinha uma conta corrente geral de propinas com o Partido dos Trabalhadores, especificamente com João Vacari Neto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? O senhor Léo Pinheiro ainda declarou que a diferença do preço entre o apartamento simples para o apartamento triplex, que o preço das reformas do apartamento triplex, tudo isso em torno de 2.424.000, teriam sido abatidos da propina devida nessa conta geral de propinas. O senhor ex-presidente tinha conhecimento disso? Não. O senhor João Vacari Neto consultou o senhor ex-presidente a respeito disso? Nunca. Aliás, eu vi o depoimento do Léo e, sinceramente, a mentira contada de que o Vacari tinha oferecido um triplex logo no começo da construção é do irrealismo total. Primeiro porque o Vacari tem prédio lá, ou tinha um apartamento lá, ele poderia reivindicar um triplex para ele ou para outra pessoa. Segundo, o Vacari não ia passar o que não era dele para quem quer que seja. Eu vi o depoimento e achei muito irreal e uma deslavada inverdade contra o Vacari. Qual que é a sua relação com o senhor João Vacari Neto? O Vacari foi presidente da CUT. O Vacari foi dirigente da Executiva Nacional do PT. Depois do o Vacari ficou tesoureiro do PT. Então eu conheço o Vacari. Antes o Vacari era presidente do Sindicato dos Bancários. Em 2014 o senhor encontrou o senhor João Vacari Neto? Encontrei muitas vezes. Várias vezes? Várias vezes. Chegou a conversar com ele a respeito desse triplex? Não. Ele sabia sobre esse triplex? Sabia. Ele foi presidente da Bancop. Tá. Do triplex eu me refiro especificamente. Do triplex? Não, ele sabia. Eu sabia que ele era o presidente da Bancop quando a dona Marisa fez a compra da cota. E o senhor conversou com ele que o senhor estava pensando nesse triplex? Nunca, não é? nunca. Não. Nunca tratou disso? Nunca. Vamos aqui fazer um intervalo, que tem mais perguntas, mas para o senhor presidente poder descansar um pouquinho, de 5 minutos, e os demais igualmente. Assim é bom porque eu vou ao banheiro. Perfeito. Só o doutor Ulisses Guimarães, quando era presidente da Constituinte, não ia ao banheiro, ficava 8 horas sentado. Eu vou... Vai ficar aí, Roberto? Dá uma olhada nisso aqui. Né? Eu vou ao banheiro.